Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. Um vídeo aí de um conteúdo mais instrutivo que pode ajudar vocês aí, né? Vai ajudar bastante dependendo do contexto, tá? Hoje eu vou estar falando sobre o Undo Retention, tá? Que é um componente que tem dentro da arquitetura do banco de dados aí, bem legal, bem interessante, que pode ajudar bastante, tá? Eu vou estar contextualizando e mostrando aqui como ajustá-lo, tá? E os cenários aos quais ele se aplica, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então, aqui para o nosso vídeo, tá? O nosso conteúdo, tá? Como eu falei, eu vou estar falando aqui do Undo Retention, tá? E dos cenários que ele se aplica. Estou aqui com uma sequência que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Estou aqui com o laboratório que eu criei para poder fazer essa demonstração, tá? Estou conectado em uma máquina virtual que eu criei via MOBA, SSH MOBA, tá? Tenho duas conexões aqui, certo? Caso eu precise mexer aqui em uma ou em outra, tá? Mas, para mostrar para vocês, o meu banco de dados aqui é um banco de dados 19C Enterprise Edition, tá? E ele está no modo multi-tenant, o nome dele é CDB, tá? E aqui os PDBs que existem aqui no meu CDB. Tá? Tudo que eu vou estar mostrando aqui para vocês, pessoal, se aplica a partir da versão 10, salvo engano, tá? E em ambientes que ser Enterprise ou não, tá bom? Sendo multi-tenant ou não, tá? E sendo cluster ou não. Tá? Então se aplica em todos esses contextos, tá bom? Pessoal, mas antes de eu iniciar aqui, vou pedir aquela força aí para vocês. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a fortalecer esse conteúdo. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Essa força aí é muito importante para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Conto com a força aí de vocês. Beleza, então vamos lá. Vou estar falando aqui de Undo Retention, tá? Primeiro eu vou estar contextualizando aqui com vocês. Vou estar lendo aqui e fazendo os insights, tá? Para vocês entenderem aonde está localizado esse recurso, né? Esse componente dentro da arquitetura, tá? Bom, começa aqui com uma pergunta, o que é uma table space de Undo? O Undo Retention, pessoal, ele se aplica ao Undo, tá? E aí eu vou estar contextualizando vocês aqui do que é o Undo, né? Ó, todos os bancos de dados Oracle precisam de um local para armazenar informações de Undo. O que significa? Essa table space que contém seus segmentos de reconstrução de versões anteriores, chamado de table space de rollback. Possui a capacidade de recuperar transações incompletas ou abortadas. Pessoal, essa é uma informação relevante, tá? O Undo ele serve para você desfazer uma alteração, tá? Ou seja, se a gente pegasse aí em miúdos, fiz uma alteração que eu não quis, vou lá e executo um rollback. O rollback vai pegar essa informação da onde? Do Undo, ou seja, estou desfazendo essa operação. E a palavra Undo é isso, né? Desfazer, né? Um segmento de Undo é usado para salvar o valor antigo quando processado, quando um processo altera dados em um banco de dados, que é comumente chamado de snapshot. Tá? Toda vez que uma operação vai alterar um dado, pessoal, é feito esse snapshot, que é o quê? A cópia do dado antes dele ser alterado. Porque se eu precisar reverter, eu preciso do dado antes dele ser alterado, certo? Então o Undo faz isso. Tá? Então essa informação aqui é a mais importante, para que eu consiga reverter uma operação. Tá? Guardem isso que ali mais para frente eu vou usar novamente essa informação. Beleza, já que a gente entendeu o que é o Undo, o que é o Undo Retention, né? Vamos lá. Esse é um parâmetro do banco de dados que determina o tempo que os snapshots, ou seja, as cópias, tá, pessoal, vão permanecer na space de Undo, até ficarem expirados e poderem ser sobrescritos por outro snapshot. Quando essa cópia do dado, antes dele ser alterado, vai para o Undo, pessoal, ele não fica lá para sempre, tá? Ele fica lá por um tempo determinado. O sistema retém um snapshot pelo menos pelo tempo especificado neste parâmetro para satisfazer os requisitos das consultas. O valor desse parâmetro é determinado em segundos. O valor padrão do parâmetro, 900 segundos, ou seja, 15 minutos. Tá? Então, pessoal, como é que vai ser a dinâmica? A operação vai acontecer, a cópia antes do dado ser alterado vai para Undo e o Undo Retention determina o tempo que esse snapshot vai permanecer no Undo. Né? Ou vai permanecer como ativo, né? Porque depois que o tempo passar, ele vai ficar expirado, ou seja, ele pode ser sobrescrito, porque a Undo ela é circular, tá, pessoal? Então, esse é o que é o objetivo do Undo, tá? O do Undo Retention, perdão.
dizer por quanto tempo esse snapshot vai permanecer ativo dentro da table space de undo, porque depois que ele ficar expirado, ele não vai ser, ele fica apto a ser sobrescrito para novas transações, tá? Então, contextualizando aqui, né, o que é o undo, o que é o undo retention, tá? Para vocês entenderem aí a nossa dinâmica. E beleza, como eu falei, ele é um parâmetro, ó, o valor desse, ele é um parâmetro, esse é um parâmetro no banco, tá? O valor desse parâmetro é determinado em segundos e o valor padrão dele é 900 segundos. Quando você cria o banco, é dessa forma que ele vem, tá? Ou seja, 15 minutos. Ele vai manter esses snapshots por padrão por 15 minutos lá no Andu. Manter não, né? Mantê-los ativos, tá? E aí depois disso ele fica disponível para ser sobrescrito. E qual é o ponto aqui, pessoal? Calcular esse Undo Retention, né? Por quanto tempo eu tenho que manter um snapshot dentro da Undo? Tá, pessoal? E aqui eu até coloquei um insight, ó. O valor do Undo Retention deve ser pelo menos igual ao comprimento da mais longa ou da mais longa consulta em execução em uma determinada instância no banco de dados, tá? Isso pode ser determinado por meio da consulta na visão $UndoStat, uma vez que o banco de dados foi executado por um tempo, né? Eu coloquei segue a carry aqui, mas não a carry está embaixo. Isso precisa ser capturado quando o sistema tem funcionado por um tempo e é plenamente utilizado para refletir a realidade, tá? Então, ó, qual que é o lance, pessoal? Manter o snapshot baseado na consulta mais longa em uma instância do banco de dados, tá? Porque uma consulta mais longa, ela pode precisar usar dados de undo para uma leitura consistente, tá bom? Então, qual que é a consulta mais longa? Qual a query mais longa no banco de dados? Sei lá, 3 horas. Então, o valor no Undo Retention tem que refletir 3 horas. Tá? É 6 horas, beleza. Tem que refletir 6 horas. Uma das coisas que pode acontecer na determinação deste cara aqui, pessoal, é o backup lógico com data pump, tá? Porque erros de snapshot, to old, na undo podem ocorrer. E esses erros podem acontecer lá no backup lógico com data pump, tá? Então, você ter undo retention adequada ajuda inclusive em um backup lógico efetuado com sucesso, tá? Porque o backup lógico nada mais é do que um select. Se acontecer alterações no meio da execução do data pump, do XBDP, pode ser que precise ser lido undo. Se essa informação não estiver no undo mais, ele gera o snapshot to old. Tá? Mas qual que é a regra, pessoal? O tempo da undo retention tem que ser de acordo com a consulta mais longa do seu banco de dados. Tá? Isso em um banco, né, de produção, operacional, que tem várias transações e tudo mais. Tá? E aí, através da VLOL do stat, a gente consegue ter essa informação. Tá bom? Então, isso precisa ser capturado de acordo com a realidade do banco. Tá? Então, o cálculo, na verdade não é um cálculo, né? A gente visualizar como fazer como determinar, né, esse valor de undo retention é muito relevante, tá? E ele pode ficar variando, tá, pessoal? Porque o banco ele é altamente dinâmico, né? Um banco de produção operacional e transacional, ele é altamente dinâmico. Então essa consulta mais longa aqui, ela pode variar, tá? Pode variar, pode ter consultas que vão durar mais, depois de um tempo pode ser que dure menos e assim por diante, tá? Mas aí isso é uma coisa que você pode ficar checando com uma certa frequência. Beleza, eu falei que a gente consegue visualizar isso na VLOL do stat. Aqui na VLOL do stat ó, tem um campo chamado Max Carry Length. Essa coluna aqui, pessoal, ele vai mostrar para mim a coluna, a carry com mais tempo de execução, que foi mais tempo de execução da undo, tá? Que tomou mais tempo de execução da undo. E aí você pode pegar essa informação e ajustar o seu undo retention, tá? Então vamos ver aqui, aí eu coloquei de duas formas, ó, não CDB e CDB. Não CDB, pessoal, você vai executar em normal, sem problema nenhum. No CDB, você vai ter que fazer isso por PDBs, tá? Você vai ter que fazer isso por PDB, porque o undo retention, pessoal, em um ambiente multi-tenant, ele é individual para cada PDB, tá? Então você vai determinar o valor por PDB. O CDB também vai ter o seu, mas como os dados vão estar no PDB, você vai validar isso, e até coloquei aqui, né? Observação, no caso CDB, o parâmetro é definido por PDB. Eu tenho 2 PDBs, eu teria que definir para cada um aqui.
no meu caso. Ah, não é multitenant, Felipe. Beleza, só entra no banco e executa a carry. Tá? Inclusive, eu vou até alterar aqui. Não, na verdade pode ser o mesmo, né? Porque esse aqui ele tá pegando mais uns dados a mais aqui. Eu vou deixar ajustado aqui e vou deixar disponível também esse script aí para vocês na descrição, tá? Então, quando é não CDB, você só executa, tá? E quando é PDB, você tem que entrar no PDB e executar. Se eu executar a carry aqui na raiz, eu vou estar pegando o CDB, tá? O valor do CDB, olha só. Inclusive vai ser até interessante porque o meu CDB é que tem mais dados aqui do tempo, tá? Então ele vai trazer aqui mais informações. Deixa eu até ajustar aqui, ó. Set page size e um line size. Line size para ficar mais bonitinho ali a formatação, tá? Então, se eu executar só a carry aqui, ele vai vir aqui para o meu CDB. E perceba, ó, eu ordenei pela carry que mais levou tempo. Então, aqui para o CDB, eu teria que colocar pelo menos 1604 segundos, tá? No meu do retention. E aí, eu já vendo aqui a parte da configuração, ó, aqui embaixo, ó, se eu fizer um show parametrizando, ele vai mostrar a configuração do meu CDB, que está 900 segundos. E sendo que eu tenho que colocar aqui 1604 segundos. Tá? Achar alguma coisa em torno de quase 30 minutos. Tá bom? No PDB aqui você vai fazer a mesma coisa. No meu caso aqui eu acho que essa carga não vai trazer nada. Porque o meu PDB, os PDBs aqui, eles não tem nada acontecendo, né? Ó, rodaram carries, mas ó, irrelevante. 0 segundos, né? Na verdade, nem pegou. Porque é um laboratório, tá, pessoal? Não está executando nada aqui mesmo, não. Então, naturalmente. O CDB vai ter porque é coisas do próprio banco, tá? Mas o PDB não vai ter porque não tem mesmo, tá? E aí, se eu entrar no 2 aqui também, ó, pegar aqui em cima, a mesma coisa, porque realmente não está acontecendo nada nos meus PDBs, porque é um laboratório. Então, veio aqui zerado. Mas a gente pode, aqui, ó, vou fazer o exit. Vou entrar aqui, show PDBs, vou fazer do CDB, tá? Pra gente ver, pra gente fazer realmente do CDB, né? Pra ficar legal. E aí, isso aqui é pra gente visualizar, né? E fazer esse cálculo. E aí, pessoal, eu não recomendo vocês nunca, eu não coloquem exato, tá? Sempre coloca um gapzinho aí, uma gordura, na verdade, tá? Sei lá, aqui tá 1604, coloca 2000, então arredonda para 1 hora, tá? A undo é circular, ela não vai crescer para sempre, tá? A não ser que tenha uma carga muito diferenciada aí no seu banco de dados, tá bom? Então sempre arredonda para cima. Mas aí a gente vê, né? Pode ver a configuração aqui, ó. Aí como é que a gente configura? Como é que a gente altera, né? No CDB, em não CDB, você não precisa entrar nem no CDB nem no PDB, é como se você estivesse fazendo no CDB, né? E no CDB você vai ter que entrar de PDB por PDB para alterar, tá? Em um ambiente multitenant. Tá? Então aqui, ó, no meu CDB, estou ali com 900 segundos, eu vou colocar 1 hora, né? Em 3.600 é 1 hora. Como eu falei, arredonda sempre arredonda, coloca um gapzinho aí. Aqui ele está pedindo 1.604, então isso aqui já vai atender. Então eu vou alterar, beleza. Vou validar novamente. 3.600. E dentro do PDB, eu tenho que entrar no PDB, ó. Entrei no PDB. Se eu fizer o show parameters, ele vai estar, porque esse aqui eu já tinha alterado, tá, pessoal? Esse aqui eu já tinha alterado. Então, mas aí eu posso colocar outro valor. 3.600 ou vou voltar ele para 900 aqui, para 15 minutos. E aí podem ter valores diferentes por PDB, tá, pessoal? Como a gente viu aqui, ó, eu vou executar isso aqui por PDB e cada PDB vai ter um comportamento particular dele, tá? Então, por isso que você tem que entrar de PDB por PDB e executar aqui o cálculo, a carry do cálculo, para saber se você realmente precisa alterar, fazer um ajuste ou não, né? E como eu falei, vão ter valores diferentes para, para cada PDB, porque cada PDB vai estar com um volume de transação diferente, né? Assim eu imagino que vai acontecer nos ambientes, tá? Dificilmente você vai ter o mesmo workload em PDBs distintos, né? Porque vão ter propósitos diferentes, aplicações diferentes, comportamentos diferentes,
tá? Então, pessoal, contextualizando tudo aí em relação ao do retention, tá? E para finalizar, né, por que configurar um do retention adequadamente é tão importante, pessoal? Né, como eu falei, pode salvar vidas, né, pode salvar o seu emprego, a configuração do retention. Por quê? Porque esse parâmetro é base para que as operações de flashback sejam feitas, tá? Operações de flashback, pessoal, a gente consegue reverter transações que extrapolaram o tempo dando retention. Olha aí. E aí, as operações de flashback podem reverter erros humanos de operações, eu coloquei aqui delete e update, que foram feitas de modo errado, tá? O undo retention está intimamente ligado à capacidade do flashback de reverter uma operação depois quando o retention que o snapshot o undo retention, né, foi extrapolado, tá? Então, a capacidade que o flashback vai ter vai até o linear do undo retention definido. Então, se você quer ter uma capacidade maior de voltar dados pelo flashback, aumenta o undo retention. Vai aumentar para sempre? Não, pessoal, porque o flashback não é para você voltar dados de 5 dias atrás. É um erro humano de delete e update que aconteceu ali no prazo curto. E o que é prazo curto, Felipe? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tá? Passou disso, talvez já você não consiga usar o flashback. Tá? E passou disso, você tem que ter uma política de backup adequada para atuar nesse caso. Tá? Porque senão, se você deixar undo retention ali de mais de um dia, a tablespace de undo pode crescer bastante e começar a prejudicar a sua operação. Tá? Então, por isso que ele salva vidas, porque o parâmetro é base para a operação de flashback e a operação de flashback pode reverter erros humanos de operações delete e update quando feitos de modo errado. Tá? Dependendo do cenário, somente operações de flashback são a solução para a resolução do problema. E essas operações dependem do retention para ter sucesso ou não. Logo, esse parâmetro é extremamente relevante. Minimamente, você vai ter que ter um carinho quando você for configurar esse parâmetro, tá, pessoal? Por quê? Porque ele pode te ajudar aqui, em erros humanos, tá? E acredite, ajuda e muito. Tem muito erro humano, Felipe? Tem, pessoal, tem muito, tá? Então isso vai poder te ajudar aqui, né? Dependendo da rapidez que o problema foi detectado, a solucionar ele de uma maneira tão rápida quanto, tá? Então, a determinação do tempo de undo retention é extremamente relevante para que você atue nisso aqui, tá? E salve aí seu emprego, sua vida, né? Desses problemas aí que podem acontecer, que a gente sabe que são bastante complexos, né? E envolvem bastante coisa, tá? Então, pessoal, mostrei aqui um pouco, né? Contextualizei vocês um pouco em relação ao undo retention, tá? E um detalhe, pessoal, tem aí na descrição do vídeo, tá? Eu tenho um curso onde eu falo especificamente de flashback, tá? Se você tem interesse em aprender mais sobre flashback, que está relacionado com o do retention, tá? Tem um link aí na descrição que você pode entrar lá e dar uma visualizada e quem sabe aprimorar as suas skills em relação ao flashback, tá? Na descrição do vídeo. Pessoal, novamente, quem chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Essa força é muito relevante para fazer esse conteúdo aí chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais.